Olá, amados, graça e paz. Aqui é o pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo a Vida e Comunidade Só em Cristo a Vida, de Pirassununga, São Paulo. E hoje, novamente, pela graça de Deus, estamos aqui para meditarmos em uma breve reflexão, onde estaremos hoje com o tema A Humildade que Gera Honra. E os versículos dos quais nós vamos estar examinando hoje para esta breve reflexão está em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, que diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amados, se nós examinarmos profundamente este texto e o contexto, e buscarmos no Espírito Santo a revelação, nós veremos, amados, que a melhor coisa é não querermos ser aquilo mais do que Deus quer que sejamos. Porém, amados, é fato que Deus não se importa em fazer com que cresçamos, em nos levar em lugares altos, desde que o nosso espírito se mantenha em humildade, desde que o nosso espírito se mantenha pequeno, como se nada fôssemos, ou seja, continuando a ser vis para este mundo. Amados, hoje é interessante constatar que muitos querem se tornar famosos, querem buscar altos lugares, porém, não para viver em humildade, mas para ostentar a sua autoridade, o seu poder. E desta forma, nós vemos que eles caem, e nós temos que nos cuidar, amados, para que não caiamos também nesta mesma questão, nesta mesma situação. E muitos caem no que diz o versículo em relação à carne se gloriar. Pois nós temos que estar conscientes de que somos servos de Deus, somos servos do seu reino e não podemos jamais usurpar da autoridade que Cristo nos dá por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo e do poder que emana dele através de nós, usurpar deste reino, usurpar daquilo que pertence somente a Deus, ou seja, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amados, em Filipenses 2:3, Paulo escreveu o seguinte: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O próprio Jesus declarou que aquele que quer ser grande no céu precisa se tornar servo de todos. Quando Deus nos leva a uma liderança, amados, seja ela qual for, num âmbito espiritual, num âmbito eclesiástico, num âmbito profissional, não é para ostentarmos uma autoridade e nos tornarmos autoritários, mas na realidade é para manifestar graça, misericórdia de Deus e liderar em amor, em mansidão, com sabedoria, sendo um exemplo de humildade, fazendo com que muitos nos sigam e através de nos seguir,
estarão também conhecendo a Jesus Cristo, que sempre foi humilde. Ele mesmo declarou a todos aqueles que estão cansados e oprimidos: vinde a mim e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve e humilde de coração. Amados, o nosso exemplo está em Cristo. Ser humilde, viver em humildade. Esta humildade precede honra, precede louvor, precede a glória de Deus em nossas vidas, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado por meio de nossas atitudes. Então, amados, qual a melhor maneira de proceder neste mundo? A melhor maneira de proceder neste mundo é fazendo e falando como João Batista fez. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Da mesma forma, amados, quanto mais nós diminuirmos, quanto mais nós nos esvaziarmos de todos os nossos pensamentos, sonhos, desejos e vontades, mais Jesus Cristo crescerá em nós. E mais pessoas o verão através de nós. E aí nós estaremos chegando verdadeiramente, novamente, à imagem e semelhança de Deus. Pois Cristo veio manifestar a imagem de Deus, manifestar o caráter de Deus. E que nós possamos, amados, continuar, apesar de tudo que Deus tem feito por nós, apesar de onde Deus nos levar, continuar sendo pequenos, entendendo que somos pequenos, porque estes Deus escolheu. Se Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, se Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, se Deus escolheu as coisas vis, as coisas pequenas deste mundo para confundir as que não são, para confundir as que julgam ser grandes, então por que querer ser algo mais do que aquilo ou aquele que Deus quer usar? Se nós continuarmos tendo o pensamento que João Batista teve, que Paulo teve, que o próprio Senhor Jesus teve quando andou por este mundo como homem, com certeza nós seremos usados por Deus até o fim, até a morte ou até o arrebatamento da sua igreja. Amados, que nós possamos, através da nossa pequenez, através da nossa fraqueza, através da nossa desprezível aparência e formação segundo os olhos dos homens, sendo uma ferramenta, um instrumento útil nas mãos do Senhor, onde Ele fará tudo aquilo que lhe aprouve, onde Ele fará com que os seus planos se estabeleçam tanto em nossas vidas como na vida daqueles do qual Ele nos direcionar. Amados, que o Senhor seja com todos nós hoje e sempre, que o amor de Deus se derrame em nós por meio do Espírito Santo, nos trazendo essa consciência de total dependência de Deus e do seu poder em nós. E que possamos, através das nossas fraquezas, fazer com que a força de Deus se manifeste com grande intensidade para impactar a vida de outros, a vida do nosso próximo. Amados, eu oro a Deus para que, se Ele permitir, nós possamos estar aqui novamente
em mais uma breve reflexão em momentos na eternidade. Fiquem na graça, fiquem na paz. E aqui vai o abraço do amigo, irmão e pastor Hélio Loyola, da comunidade Só em Cristo a Vida.